Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas a saudação de Paulo nos versos 1 a 7. Tendo encontrado o texto, você pode se colocar de pé comigo. Romanos 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Nosso Deus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra. E que coisa tremenda, um Deus sábio, invisível, eterno, ter falado conosco, ter manifestado a sua vontade por meio de homens, no meio da história, nos legando um livro, mas de forma especial e definitiva, enviando Deus Filho para encarnar na pessoa de Jesus Cristo a palavra viva. Ó Senhor, que diante desta palavra nós tremamos nesta noite, e que ela nos encoraje, nos console, nos discipline, aprume o nosso modo de pensar, sonde o nosso coração, ó Deus, e que possamos responder a ela com fé, com gratidão, com louvor, com obediência, para a honra e glória do nosso Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Este ano, para mim, foi um ano de um crescimento maravilhoso, como pessoa, como pastor, vendo hoje pela manhã, minha filha ser batizando, na verdade, não só vendo, vi muitas coisas sendo concretizadas diante de mim, mas eu quero louvar a Deus especialmente pelo quanto eu pude crescer intelectualmente também. Boa parte do nosso trabalho é estudar, é ler. E esse ano, finalmente, eu aprendi a aprender, eu aprendi a estudar, o que é uma coisa muito importante. Não só aprender coisas, mas aprender como aprender as coisas. E a primeira lição do bom aprendizado é uma lição muito antiga, é uma lição que vem lá das regras de retórica, lá de Aristóteles, é a seguinte: é você definir bem as coisas, definir o objeto do seu estudo. Essa é a primeira categoria de perguntas que você faz diante do objeto do seu estudo. O que é isso? Que tipo de coisa é isso? E parece ser um exercício simples, mas não é. Talvez seja hoje, numa época em que, de maneira intencional, pessoas estão mudando o sentido das palavras, talvez seja o exercício mais importante que você deve fazer ao ler uma notícia, ao ouvir alguma coisa na televisão, ao ler um livro, se perguntar: peraí, o que é isso? Do que nós estamos falando? E veja como é que é importante definir bem as coisas. Se nós pedíssemos para definir aqui uma cadeira, por exemplo, e você dissesse para mim: pastor, cadeira é um objeto que usamos para sentar.
Ok, mas essa definição também alcança sofá, poltrona, banco, puff, uma série de outras coisas que não são cadeira. Então, quando você pergunta o que é uma cadeira, eu quero saber de você que cadeirice a cadeira tem. O que faz a cadeira diferente de um banco, de um puff, de uma poltrona? Né? E faça esse exercício, às vezes com coisas simples. Agora, tente fazer esse exercício com coisas mais abstratas. O que é um número? Já parou para pensar? Você sabe o que é, mas defina um número. Defina beleza, justiça, defina força, velocidade. Esse é um exercício muito interessante. Muito interessante. E é a primeira pergunta que nós fazemos diante do objeto do nosso estudo. E é muito importante que o cristão saiba definir bem as coisas. É importante que ele coloque na mesa desde cedo a definição daquilo que estamos tratando. Porque mesmo na igreja, aquelas palavras que fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso vocabulário evangélico, cristão, né, da nossa liturgia, elas também sofreram deturpações, acréscimos ou esvaziamento. Esse é outro problema, não só mudar o sentido, mas às vezes esvaziar o sentido, para que aquilo não seja tudo aquilo que representa, mas só uma parte. Pois bem, hoje nós queremos então fazer uma pergunta muito simples e definir algo que faz parte da nossa vida. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E não pense que essa pergunta é uma pergunta também, eu já sei o que é, eu sou evangélico, né? O Evangelho, pô, pastor, o Evangelho, eu sei o que é o Evangelho. Não menospreze a simplicidade da pergunta, tal qual quem é Jesus, nós tratamos no Advento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, essa pergunta já caiu nas provas de admissão do nosso seminário, e era para mim a pergunta preferida, é a que eu mais gostava de colocar. A pessoa tinha que fazer uma pequena redação respondendo o que é o Evangelho. Muito bem, a gente se surpreendia com as respostas, porque a pessoa falava, por exemplo, sobre os 4 evangelhos. Temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas, temos João. Tá, mas isso são os 4 evangelhos. Isso não é o Evangelho. Alguns iam lá para o significado histórico da palavra, né? Botava ali o grego, mas ok, mas o que é isso? É boas novas, mas por que são boas? Por que são boas notícias? De onde veio essas notícias? Para quem são essas notícias? Nada. Outros ainda definiam os frutos do Evangelho, as consequências do Evangelho, mas não definiam o que era o Evangelho. Então não pensem que é algo assim corriqueiro, simples de nós tratarmos, não. É algo que requer um exercício intelectual. E para isso nós temos o benefício, né, da carta de Paulo aos Romanos. Temos o benefício de Paulo já ter definido para nós, com algumas palavras, não de maneira completa, mas nos dando uma boa direção, aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que é a coisa mais importante que você deve definir, o que é o Evangelho. E qual a importância disso, meus irmãos? Como eu disse, essa é uma palavra que tem sido esvaziada no meio da igreja. O Evangelho está aí, nas canções, nas placas, nos adesivos, mas ele não é entendido, ele não é pregado, ele não é vivido. Então hoje eu te convido a voltar para a raiz, para o cerne, para o ponto inicial de tudo, a responder essa pergunta: o que é o Evangelho? Antes de nós examinarmos o texto, algumas questões preliminares importantes aqui. Essa é a saudação mais longa que nós temos do apóstolo Paulo entre as suas cartas. Paulo não apenas se apresenta, mas apresenta também o assunto da carta logo no início. Ou, como nós costumamos dizer aqui nas nossas oficinas de pregação, ele apresenta já a melodia da carta, aquela linha de melodia que vai guiar a carta toda. Outros acordes e notas vão entrar, mas a melodia, a linha melódica está aqui
na saudação. Isso pode ser comprovado porque Paulo repete essa linha de melodia lá no final da carta. E vê uma coisa interessante? Vai lá em Romanos 16 comigo e vê se esse não é o assunto da carta. Vamos ler só os versos 25 a 27. Você já ouviu o capítulo 1, já sabe o que tem ali. Agora ouça e tente perceber as semelhanças, os termos parecidos, né? Paulo diz assim em Romanos 16, 25: Ora, há aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Perceberam aqui as semelhanças? Evangelho, Deus, Jesus, Escrituras, obediência, poder. Tem um monte de elementos aqui que Paulo já tratou no início. Então, o que há entre a saudação e o final da carta aos Romanos é basicamente Paulo desembrulhando para nós o significado dessas palavras aqui. O que elas realmente significam e como elas são aplicadas à nossa vida. Então, Paulo define, Paulo diz que este evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ora, e precisamos ser salvos por quê? Porque, como dito hoje pela manhã, o pecado é a condição natural de todo ser humano. Paulo vai demonstrar isso largamente, gastando assim vários capítulos dessa carta, pelo menos ali até o capítulo 5, mostrando a realidade do pecado. E esse poder divino se manifesta por meio da aplicação de uma justiça que vem pela graça mediante a fé. Podemos dizer que essa é a grande doutrina exposta aqui por Paulo aos Romanos. E alguns pensam que esta carta é como se fosse um tratado teológico, né? Paulo está aqui explicando densa teologia, tem termos como justificação, propiciação, redenção, mas não, essa é uma carta missionária. Essa é uma carta preocupada em pregar o Evangelho, não apenas definir, não apenas estabelecer categorias. Paulo manifesta o seu desejo de visitar os romanos, passar por ali, para que dali ele consiga ir até a Espanha. Isso está lá no capítulo 15, a partir do verso 14. Ele diz: olha, por aqui eu já fiz o meu trabalho, eu já preguei, né, em tudo quanto é canto, as igrejas estão estabelecidas, o evangelho está pregado, agora eu quero ir para a Espanha. Então, romanos, eu preciso da ajuda de vocês, eu quero visitar vocês e eu preciso que vocês me ajudem a ir até a Espanha, pregar o evangelho ali. E para isso eu vou me apresentar a vocês e vou apresentar o que eu vou pregar lá, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Em resumo, o que Paulo faz? Ele se apresenta, mas apresenta também a sua mensagem, o evangelho de Jesus. Vamos então para o texto dessa noite. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, vamos caminhar versículo a versículo nesta saudação paulina. Ele começa se apresentando: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Paulo usa aqui 3 palavras que são importantes para nós. A primeira delas é servo, original doulos, escravo, escravo mais ralé. E talvez isso possa soar estranho a você. Lembre-se de 2 coisas, né? O que a gente chama de servidão no mundo antigo não é a mesma coisa que a escravidão dos tempos mais recentes. E não pensem que Paulo estava ali forçado por alguma força maior. Não, poxa, eu estou aqui, mas queria estar em outro lugar. Não, Paulo é um servo de coração. É alguém que se submetia consciente e alegremente a Jesus Cristo, o seu Senhor. A palavra aqui quer dizer alguém que serve com alegria, alguém que se submete de coração. Paulo diz: olha, eu não tenho outra opção senão essa é a razão da minha vida, e por isso eu sou um escravo de Jesus Cristo. Muito melhor do que ser escravo do pecado, de Satanás, muito melhor do que ser escravo das paixões desse mundo. Você foi liberto disso,
mas agora você pertence a outro. Você pertence a um Senhor, que é Jesus Cristo. O seu objetivo, então, é agradá-lo e honrá-lo, especialmente por meio do serviço fiel da pregação do Evangelho. Segunda palavra que Paulo usa aqui é chamado para ser apóstolo, uma expressão, chamado para ser apóstolo, né? Paulo fala aqui de uma convocação, de um chamado, não de um convite, não de uma sugestão. Você imagina Paulo lá indo para Damasco, perseguindo os cristãos, aí de repente, quem aparece? Jesus. Aí Jesus chega para Paulo: boa tarde, Paulo, boa tarde. Eu estou aqui, meu nome é Jesus, muito prazer. Eu queria convidar você a abrir seu coração para mim. Eu queria, fazer parte da sua vida. Poxa, seria tão bom, Paulo. O que você acha disso, Paulo? Você não acha uma boa? Foi assim que aconteceu? Não, não foi assim que aconteceu. Paulo foi cegado, derrubado, impelido, não tinha como se levantar e dizer outra coisa, a não ser: Senhor, eis-me aqui, sou teu. Um chamado, uma convocação. Deus nos alcança pela sua graça. Porque, meus irmãos, se Ele for fazer convite para você abrir seu coraçãozinho para Ele, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai abrir nada. Nem seu coração, nem sua mente, nem sua casa, nem nada. Naturalmente nós não queremos isso, nós vamos ignorar esse convite. Deus tem que entrar com o seu espírito e mudar a nossa natureza por completo. Isso é uma obra de uma graça irresistível. E Paulo foi chamado, mas chamado para quê? Para ser apóstolo. Aqui a palavra significa mensageiro. Óbvio que não existem mais apóstolos como o apóstolo Paulo, mas existem mensageiros, e Paulo foi chamado para pregar uma mensagem. Seu serviço a Jesus Cristo consistia de entregar uma mensagem. Não era inventar uma mensagem, não era melhorar uma mensagem, não era escrever a sua própria mensagem. Ele foi comissionado para pregar uma única mensagem, a mensagem do seu Senhor. Então ele não tinha como criar coisas além daquilo que Deus deu para ele pregar. Ele podia pregar de acordo com a sua audiência, com as suas circunstâncias, mas a mensagem permanecia a mesma. E a terceira expressão que ele usa, separado. Aqui ele faz um jogo de palavras, né? Lá no grego, porque a palavra separado aqui é a mesma palavra, tem o significado de fariseu, né? O fariseu era o quê? Um separado. Então, se a gente lembrar da vida de Paulo, isso é muito curioso, né? Porque ele diz lá aos Filipenses: eu era fariseu, ali, na lei, né? Na doutrina. Agora ele era outro fariseu, só que o fariseu de Jesus. Ele é separado mesmo agora, mas para quê? Separado para o Evangelho, separado para Cristo. Não o fariseu legalista, não o perseguidor, mas um outro separado do mundo, separado das coisas deste mundo, para Cristo e para o Evangelho. Irmãos, trata-se aqui de uma apresentação igualmente longa, né? Por que Paulo tem que gastar tanto tempo se apresentando à igreja de Roma? Uma primeira razão é porque ele não fundou a igreja de Roma, então ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Ele tinha que se apresentar, né? Dizer: olha, eu sou esse, com todas essas credenciais aqui. Mas longe de ser algo assim que exaltasse o apóstolo Paulo, não. Você vê que é uma declaração, primeiro, de um servo, de um escravo. Alguém se apresenta orgulhosamente: eu sou um escravo. Ninguém faz isso, né? Mas Paulo se coloca aqui como um menor, como alguém que está servindo, foi chamado, comissionado. Não porque tenha projetos pessoais ambiciosos próprios, mas porque esta é a vida do apóstolo Paulo. Então a igreja não conhecia, né? Mas uma possível razão para ele escrever um pouquinho mais a respeito de si, alguns dizem que ele estava desejoso de espantar alguns boatos sobre o seu apostolado. Isso você vê muito bem lá em 2 Coríntios, né? Paulo está dizendo: olha, esses caras são falsos profetas.
Você quer saber o que é um verdadeiro apóstolo? Olhe para o sofrimento, veja se é um servo. E aí Paulo apresenta as suas credenciais, né? Eu naufraguei, fui açoitado, apedrejado, perseguido, está aqui minhas credenciais de apóstolo. Sofrimentos. Mas aqui talvez tenha algo no ar também. Quem é esse Paulo? Será que ele está tendo uma agenda própria? Será que ele está querendo levar vantagem? E Paulo está se apresentando aqui, olha, eu sou servo, eu sou chamado, eu sou separado. E a razão da minha vida é o Evangelho. Ponto final. Mas tem uma outra coisa aqui importante também. Isso toca um pouquinho a nossa realidade. Paulo está escrevendo para quem? Para Roma, para os romanos, para a capital do império. Ali estava o trono do imperador, o trono do César, que exigia de todos lealdade absoluta. E o que Paulo faz? Ele disse, olha, eu sou um servo, mas não do imperador. Meu Senhor é outro, e o Senhor de vocês também é outro. Paulo já está estabelecendo aqui um firme fundamento contra qualquer pretensão estatal ou pessoal de obter a nossa lealdade. Tal qual Paulo, nós somos chamados a servir um único Senhor, e o nome dele é Jesus. Não um partido, uma ideologia, um projeto, um homem, uma mulher, quem quer que se levante com pretensões de obter a nossa lealdade, a nossa devoção, nós dizemos não. Dizemos não. Nós servimos única e exclusivamente a Deus. Irmãos, no reino de Deus, esta é uma apresentação que pode servir para qualquer cristão. Todos aqui são chamados para serem servos de Jesus Cristo, mensageiros de Jesus Cristo. Foram separados deste mundo também para uma missão, também para pregar o Evangelho. É claro que Paulo foi separado de maneira especial, mas todos nós somos isso aqui, de certa forma. Então, como eu costumo dizer, no reino de Deus não há desempregado, porque todo mundo é servo, todo mundo trabalha, todo mundo se coloca à disposição do rei. Como também não há patrão, porque só existe um Senhor. O pastor não é o patrão, o diácono não é o patrão, não tem patrão no reino de Deus, não tem quem manda no reino de Deus, só um manda, só um tem soberania, é Jesus. No reino de Deus não tem aposentado, porque o servo nunca para de servir. É sua alegria servir, é sua missão servir, seu projeto de vida é servir a Jesus e aos santos. E no reino não há voluntários, porque o servo não tem outra opção a não ser servir. Então não tem desempregado, não tem patrão, não tem aposentado, não tem voluntário. No reino de Deus só existem servos chamados, separados deste mundo. E eu pergunto a você, como você se identifica? Ou como foi visto hoje de manhã, qual é o seu status? Qual é a sua identidade? Você se apresenta como um servo de Jesus? Você é muitas coisas. Você pode ser um profissional liberal, um professor, um advogado, mas acima de tudo, você é um chamado por Deus para ser servo de Jesus Cristo e mensageiro do Evangelho. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça. Paulo foi separado para o Evangelho. Então a pergunta é, que Evangelho é esse? Será que Paulo define isso para nós? Sim, ele usa pelo menos 4 elementos aqui. Se você quiser 5, mas eu agrupei em 4 elementos que definem para nós o Evangelho, que cercam o Evangelho, uma espécie de moldura, né, quadrangular aqui. E a primeira coisa que Paulo fala a respeito do Evangelho está ainda no versículo 1. Este é o Evangelho de Deus. E não ignore esta pequena inserção aqui. Paulo poderia deixar o Evangelho. Não, mas é o Evangelho de Deus. Isso significa algumas coisas. A primeira delas, muito óbvia, essa mensagem não tem origem humana.
Meus irmãos, eu pergunto a vocês, que homem em sã consciência inventaria uma mensagem que diz que você é um pecador miserável, que não tem justiça própria, que as suas obras são trapos imundos, que você não tem o domínio da sua vida, que você não é tudo aquilo que você pensa ser, que você depende da justiça de outro, da graça de outro, da vida de outro. Isso é uma mensagem que nos humilha, isso não é uma mensagem que nos rebaixa, isso é uma mensagem que deixa o homem no lugar dele. Que homem criaria uma coisa dessa? Ninguém. Quem morreria por um negócio desse? Se não for algo que vem do céu, algo que vem do alto, algo que vem de Deus. É daí que Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar aqueles que não são deuses, mas que se acham deuses, na sua pretensão, na sua arrogância, se acham donos do seu destino. Paulo diz: não, Deus tem que interromper essa trajetória urgentemente, e se Ele não fizer isso, ninguém mais vai poder fazer. Nem sua autoestima, sua boa vontade, sua nobreza de caráter, sua caridade de fim de ano, nada disso te salva ou te salvará. Este é o Evangelho de Deus e é o poder de Deus. E uma segunda coisa, sendo Deus o autor do Evangelho, Ele é mais glorificado quando o Evangelho é pregado e vivido. A Deus toda a glória. Tá, mas como Deus é mais glorificado nesta vida? Resposta: por meio do Evangelho, pregado, vivido, anunciado. Este é o modo apropriado que Deus escolheu para ser glorificado, por meio dessa mensagem. Quando esta mensagem alcança corações, Deus é glorificado, e esse é o objetivo que Deus tem que perseguir, a glória dele e dele somente. Este é o Evangelho de Deus. Mas Paulo fala mais. Vamos prosseguir no verso 2. Este Evangelho de Deus, ele foi prometido por ele de antemão, por meio dos profetas, nas Escrituras Sagradas. Irmãos, essa é uma declaração riquíssima, porque o que Paulo está estabelecendo aqui é uma relação de continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele está dizendo: há uma unidade na revelação desse plano glorioso, dessa mensagem gloriosa. O autor aos Hebreus, no início da sua carta, vai dizer isso, que Deus falou no passado por meio dos seus profetas, falou de maneira clara, mas agora nos fala pelo Filho, o resplendor da sua glória, a perfeita imagem do Deus invisível. O que Paulo está estabelecendo aqui é que no Antigo Testamento nós temos promessas, e no Novo Testamento o cumprimento dessas promessas. O Antigo é explicado no Novo, e o Novo está contido no Antigo Testamento. Pense numa seguinte cena, uma seguinte ilustração. Você entra numa casa antiga, a sala está com aquelas cortinas pesadas, né? Antigamente tinha aquelas cortinas pesadonas, as cortinas estão fechadas. Você entra numa sala, ela está toda escura, mas você consegue discernir, às vezes, o contorno dos móveis, né? Você consegue ver alguns objetos, mas não de maneira muito clara. Esse é o Antigo Testamento. O que o Novo Testamento faz? Abre as cortinas. Abre as cortinas, e quando as cortinas são abertas, a luz entra e você: olha ali uma cômoda, olha ali um lustre, olha ali a cadeira de veludo, olha ali o quadro na parede. Você consegue ver as peças, você consegue enxergar o que há na sala. Da mesma forma, abrindo o Novo Testamento, nós conseguimos enxergar para onde tudo aquilo convergia. Os sacrifícios, o ministério profético, o sacerdócio, o reinado, as alianças, tudo convergindo para Jesus Cristo. Aí nós começamos a entender. E o que Paulo está estabelecendo é isso.
nessa simples frase aqui para nós. E uma coisa que talvez você nunca tenha parado para refletir: existe evangelho no Antigo Testamento. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Ora, pelo evangelho, pela mensagem da graça de Deus, por meio da fé. Não era uma salvação por obras da lei, por justiça própria, no cumprimento perfeito de estipulações litúrgicas, doutrinárias, o que quer que seja. A salvação sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé na palavra de Deus. No Antigo Testamento, na esperança do Salvador que viria. E hoje, como pessoas são salvas? Pela graça, mediante a fé na palavra de Deus a respeito de um Salvador que já veio, que já andou entre nós, que já morreu, já ressuscitou e hoje aguarda a sua vinda. Meus irmãos, há evangelho por toda a Bíblia. E a beleza disso tudo é a expressão final aqui. Tudo isso Deus falou, e tudo isso Deus permitiu que fosse registrado. Essas promessas estão contidas num livro, e toda vez que você abre as Escrituras Sagradas, você ouve a voz de Deus, a voz de Deus. Como Calvino ilustrou muito bem, né? Essas são palavras de uma ama, de uma cuidadora para uma criança, aquelas palavras simples de um Deus eterno, sábio, invisível, imortal, para aqueles que, como nós, estão muito distantes dele. Estão ali nas Escrituras Sagradas, todas as promessas, tudo que Deus prometeu. Consequentemente, tudo que Ele não prometeu, você não vai encontrar aqui. Não adianta. Você pode discernir o que é palavra de Deus, o que são palavras dos homens, o que é promessa feita de antemão pelos profetas e o que é promessa vazia de homens interesseiros que usam o Evangelho para avançar suas próprias agendas e engordar seus próprios bolsos. Está tudo aqui. Deus nos deu, pela sua graça, as Escrituras Sagradas. Mas para onde essas promessas convergem? Acerca de quem esses profetas falaram? Verso 3: acerca de seu Filho. O próprio Jesus confirmou isso. Ao ressuscitar dos mortos, ao caminhar com seus discípulos, ele disse: olha, a lei, os profetas, os salmos falam sobre mim, tudo aponta para mim, tudo aponta para a necessidade da morte e da ressurreição do Messias de Deus. Então, meus irmãos, se o Evangelho é acerca do Filho, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho não é sobre os seus sentimentos, o Evangelho não é sobre sua autoestima, o Evangelho não é sobre suas realizações, não é sobre o quanto nós somos especiais, não é sobre o quanto nós podemos prosperar, não é sobre o quanto nós seremos felizes e realizados. Você não é o personagem principal dessa história, e viva em paz com isso, porque só há um personagem dessa história, só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, só há um Senhor, só há um Rei, só há um soberano, e não é você, nem eu, é Jesus, é o Filho, é sobre Ele que é o Evangelho. E quantas vezes nós vemos essa palavra esvaziada? O Evangelho. E aí quando você vai ver, você é um príncipe de Jesus. Tudo é sobre você. Não é sobre você coisa nenhuma. Sabe qual é a sua participação dessa história? É nascer em pecado, é viver pecando e ser o alvo de uma graça que você nunca imaginou que pudesse alcançar você. E a parte de Deus foi perseguir você com essa graça até que você caísse de joelhos e se rendesse a Ele. Esse é o nosso papel nessa história, meus irmãos. Nós não somos nada. O Evangelho não é sobre isso. Não é sobre isso. E se nada disso acontecer, se nós não realizarmos grandes coisas nesta vida, se o nosso nome não for para uma plaquinha, ou ovacionado e aplaudido,
Nada. Se nada disso acontecer, se você tiver que conviver com situação de escassez, enfermidade crônica, quer saber? Isso não importa. Se o Evangelho te alcançou, essa é a sua vida, essa é a mensagem. O resto pode vir por mais uma graça imerecida, uma cura, a mesa farta, uma porta de emprego. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Deus nos dá esses bônus de vez em quando, né? Deus nos dá não só o pão de cada dia, mas às vezes Ele coloca uma manteiguinha em cima, né? Um requeijão. E é bom. Ele é gracioso, Ele é amoroso. Mas isso não é sobre o quanto você merece a manteiga e o requeijão. Você não merece nem o pão. Mas Deus, aprove a Deus dar isso a você. Quem é esse filho? Paulo fala duas coisas a respeito de Jesus aqui. E a princípio parece que ele está mostrando aqui as duas naturezas do Salvador, divina e humana. Ele diz como homem era descendente de Davi, acerca de seu filho, como homem descendente de Davi, mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é mostrando duas etapas da revelação do Filho de Deus neste mundo, na história. Ele já parte de um ponto inicial que ele não discute aqui. Jesus é o Filho eterno de Deus, ponto. Ele vai chamar Jesus de Deus explicitamente nessa carta. Então ele já parte disso, já é um ponto inicial, não tem conversa. Mas esse Deus eterno, esse Deus Filho eterno, ele se manifestou no tempo e no espaço. E aí é que Paulo diz aqui, como homem, ou seja, segundo a carne, na versão Almeida atualizada, nós podemos reconhecer esse filho como um descendente de Davi. Ele tem uma linhagem, ele tem uma história, ele se manifestou nessa história. Aquele que era desde o princípio, ele se fez um descendente de um ser humano, de um descendente de Davi. E Paulo aqui, sutilmente, já volta para aquele fundamento que nós anunciamos no verso 1. Cristo é descendente de quem? Davi. Davi é quem? Um rei. Este Senhor é descendente real, ele é de linhagem real. Então, o seu César aí de Roma, saiba disso, só existe um rei nessa terra e não é o Senhor. Cristãos romanos, só existe um rei nessa terra, prometido pelas Escrituras, maior do que Davi, cujo trono é eterno, e não é esse camarada que está em Roma, é Jesus. Sutilmente, Paulo está lembrando disso, vez após vez. Então essa é a primeira lembrança que Paulo nos dá. Esse é o filho humilhado, alguém que se encarnou, que tem descendência humana, mas ele completa, mediante o Espírito de Santidade. Aqui não é uma referência ao Espírito Santo, mas é uma referência a esta nova etapa da revelação do Cristo encarnado, este que se humilhou, este que tinha linhagem humana, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Veja, o que isso não significa? Não quer dizer que Jesus tenha se tornado o Filho de Deus na ressurreição. Não, ele já era o Filho eterno de Deus. O melhor entendimento que nós devemos ter dessa frase é o seguinte, que nessa nova etapa do senhorio de Cristo, por meio da ressurreição, ele é investido de uma autoridade, ele é investido de um poder soberano. É uma nova etapa do seu senhorio, da sua soberania, da sua regência. É por isso que ele diz lá na grande comissão, toda a autoridade me foi dada, porque ele já havia ressuscitado dos mortos. O Pai deu a autoridade para ele por meio da sua ressurreição. É o que Paulo está nos lembrando aqui. Então, esse é como se fosse um título de Jesus. Na ressurreição dos mortos, esse Jesus humano, descendente de Davi, ele é investido de um poder e de uma autoridade especiais. Ele se eleva acima de céus e terra, com todo o poder, com toda a soberania.
Este é o Filho sobre quem o Evangelho fala. E nós no Advento passamos por isso exaustivamente. Quem é Jesus? Foi a pergunta do Advento. É esse Jesus. Então, se o Evangelho deve ser bem definido, o objeto do Evangelho e o personagem central do Evangelho também. O Evangelho é sobre Jesus? Tá, mas que Jesus? Este Jesus. O Filho eterno que se encarnou, descendente real de Davi e que assumiu, por meio da sua ressurreição dos mortos, um lugar de honra e de glória sem precedentes na história humana. E ele se torna, assim, o autor da minha e da sua salvação. Então já vimos algumas coisas aqui. Este é o Evangelho de Deus, ele foi prometido, ele está no Antigo Testamento, ele é sobre o Filho e este Filho também é definido. Mas falta uma última coisa, está nos versos finais aqui, a partir do verso 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados. Paulo foi chamado, mas o Evangelho também é um chamado. O Evangelho é uma convocação. Pela graça, Deus chama. Novamente, não é um convite, não é uma sugestão, é uma convocação. Jesus disse, eu acho uma boa ideia se arrepender. Não, ele disse, arrependa-se, creia, o reino está próximo. Eu estou chamando, eu estou convocando você. Eu quero você. Isto é uma ordem, porque quem é soberano manda, não sugere. Aquele que reina, ele dá ordens, ele não dá sugestões. Então o Evangelho é um chamado. Mas um chamado para quem? Paulo diz, para todas as nações. Essa é a glória do Evangelho. Se antes Deus havia chamado um único povo para dali, ampliar a sua ação no mundo, por meio do povo de Israel, aqui está Jesus Cristo, o perfeito Israel, nos comissionando, nos convocando para chamar pessoas dentre todas as nações. Isso quer dizer que o Evangelho é uma mensagem atemporal, supracultural. Este é o Evangelho que convoca hindus, budistas, muçulmanos, ateus, agnósticos, não importa qual a formação cultural, se mora na Lapônia, na África do Sul, em Madagascar, na Índia, no Nepal, no Brasil, não importa. Este é um evangelho para todas as nações, porque veio um Messias para todas as nações. Isso não é privilégio do Ocidente, não é privilégio de americanos e brasileiros. Essa é uma convocação a todas as nações. E essa é a glória do evangelho. Porque, de fato, nações têm sido alcançadas. Nós temos visto o Evangelho alcançar e romper barreiras culturais, e romper barreiras ideológicas. Meus irmãos, o que pode unir pessoas neste mundo, senão esta mensagem, que quebra os muros de inimizade e que está acima de qualquer cultura, qualquer ideologia, qualquer projeto humano. É o Evangelho que faz isso, por meio dos chamados. Mas somos chamados dentre as nações para quê? E Paulo aqui já nos mostra um alvo do Evangelho. Primeira coisa que ele diz, ainda no verso 5, para a obediência que vem pela fé. No verso 6, ele diz que os romanos estão entre esses chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E no verso 7, ele saúda os que estão em Roma, chamados para serem santos. Então, chamado para obediência, chamado para pertencer a Cristo, chamado para ser santo. O que isso nos mostra, meus irmãos? Mostra que é um compromisso, em primeiro lugar, obediência que vem pela fé, é um compromisso de todo o coração. Crer no Evangelho não é apenas um assentimento intelectual. Sim, nós manifestamos essa declaração, é verdade, mas nós dizemos, eu creio, eu me comprometo,
aqui está a minha vida. Não apenas eu sei, não apenas eu acho, mas eu creio. E isso quer dizer que você se compromete de todo o seu coração com esta mensagem. Não se trata de algo da sua emoção, do seu pensamento positivo, mas algo que toma todo o seu ser. Essa é uma obediência que vem pela fé, vem mediante a fé. Tanto a fé quanto a obediência são obras de Deus em nós. Paulo não está dizendo aqui que, olha, agora o evangelho é você obedecer. Não, isso é fruto de um evangelho que já alcançou você. Se não for pela fé, não é obediência genuína. E a fé é um dom de Deus do evangelho. Então, novamente, nós estamos aqui no universo da graça exclusiva de Deus. Obediência pela fé, mas também para pertencerem a Jesus Cristo. Novamente, a questão da lealdade vem à tona. Você imaginar que em Roma, mais ou menos 40% da população era escrava, pertenciam a outros. Paulo está dizendo, vocês são chamados para pertencerem a um. É Jesus. Novamente a questão da lealdade está aqui em jogo. Não ao imperador, não a um outro senhor, mas apenas a Cristo. E mais do que isso, nós somos chamados para Cristo, mas somos chamados para nos separarmos de algo. É a última colocação de Paulo aqui. Chamados para serem santos. O que significa isso? Santidade fala de separação. Lembra que Paulo disse que foi separado? Ele está dizendo sobre nós, vocês também são separados. Separados do mundo, separados das coisas deste mundo, do modo de pensar deste mundo. Ele vai explorar isso muito lá no capítulo 12, sobre o qual nós vamos meditar no dia de Ano Novo. Nós não tomarmos a forma deste mundo, mas sendo chamados para serem santos. Isso significa, meus irmãos, que a mensagem de salvação em Cristo, por meio do Evangelho, não é agora um cheque em branco para você viver de qualquer jeito. Você só tem 3 opções na sua vida a partir do momento que você crê. Você obedece, você se compromete a pertencer a Cristo e você se compromete a uma vida santa. São só essas opções. Você não tem o que escolher. Você não pode viver do seu jeito. Você não pode fazer qualquer coisa. Como vimos hoje pela manhã. Então quer dizer que agora a graça abundou, então posso viver de qualquer jeito? Não. Nós somos chamados, separados, convocados por Deus pela sua graça irresistível para uma vida santa. Então, se você quer saber se alguém foi alcançado pela graça de Deus, temos que examinar os frutos dessa vida, ainda que sejam verdinhos, brotinhos, né? Mas se há fruto de santidade, de separação desse mundo, se há uma mudança de forma de pensar, ali está um verdadeiro fruto de arrependimento. Se ali existe empenho para a obediência, se ali existe um caminhar na direção das coisas puras, santas, se esta pessoa reconhece a sua pecaminosidade e sabe que existe algo que a mantém firme numa fé consciente, isso é um sinal de que a graça de Deus alcançou essa vida. O Evangelho alcançou essa vida e ainda está produzindo os seus frutos. Então, irmãos e irmãs, nós fomos chamados por Deus, mas não para vivermos segundo os nossos deuses, segundo a nossa própria vontade. Você e eu fomos chamados para obedecer, para pertencer a Cristo e para sermos santos. Esse é o seu alvo, essa é a sua meta nessa vida. Então, talvez você tenha entrado hoje aqui, nunca tenha ouvido uma definição clara do que é o Evangelho. Talvez a sua experiência em igrejas tenha mais confundido você do que esclarecido a respeito do que é esta mensagem sobre a qual nós não temos o direito de fazer acréscimos,
enfeites, adornar essa mensagem, porque ela não precisa disso. Se é o poder de Deus para a salvação, é isso que deve ser pregado, ponto final. Eu não preciso melhorar nada o que está aqui. Mas talvez você tenha passado por essas experiências de tentativas de adornos, melhoria daquilo que Deus já nos deu. Talvez você tenha se decepcionado com aqueles que dizem pregar o Evangelho, mas você nunca ouviu o Evangelho. Você ouviu milhares de outras coisas, de evangélicos, mas nunca ouviu o Evangelho. Ou talvez você tenha entrado aqui sem nunca ter ouvido nada a respeito do Evangelho. E para ambos, para todos nós, a mensagem é essa: Jesus chama e convoca você. Arrependa-se, creia e assuma agora esse compromisso de obediência, de serviço e de santidade. Ele perdoa os seus pecados. Ele lança no esquecimento toda a sua injustiça, toda a sua vanglória, toda a sua luxúria, tudo aquilo que um dia fez parte da sua antiga natureza, e te faz uma nova pessoa, pois este é o poder de Deus para salvar pecadores como eu e você. Então não deixe passar essa noite sem que você reafirme seu compromisso de lealdade com Jesus, se você já é um cristão. Mas se ainda não é, que você hoje pela primeira vez se dobre a essa mensagem do Evangelho e diga: sim, eu creio, sim, eu creio. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, tendo pregado a Tua palavra esta noite, eu rogo ao Senhor que ela não volte vazia. Esta é uma promessa Tua, Deus. Que ela hoje alcance corações e mentes que precisam ser transformados, a começar em mim, a começar na minha vida. Ó Deus, eu preciso ouvir isso vez após vez. Eu preciso ser lembrado que o Evangelho não é a meu respeito, não tem a ver com a minha performance, pelo quanto eu sei, eu estudei, mas é uma obra da Tua graça, Senhor, preciosa, imutável, irresistível. Ó Deus, e eu te peço que nessa noite, Senhor, este Evangelho encontre morada em cada coração aqui, Senhor. Que os que estão aqui presentes, ó Deus, e nunca se renderam ao Evangelho, eles possam ser salvos nessa noite pela manifestação do Teu poder e para a Tua glória, Senhor. Que aqueles que se encontram confusos na sua caminhada, tentados, ó Deus, a dividir a glória que pertence a Ti, Senhor, traze-os para o caminho estreito, dá-lhes clareza de pensamento, eles possam olhar para Cristo, o descendente de Davi, crucificado, morto, ressurreto, para perdoar os nossos pecados e assumir seu status de filho investido de poder. Eles olhem para Ti, Senhor. Que esta definição esteja clara em suas mentes e corações, Senhor Deus, para que outras mensagens espúrias, falsas, travestidas de Evangelho, sejam rejeitadas, ó Deus. Que outras tentativas de obter a nossa lealdade sejam rejeitadas, Senhor, pois nós somos chamados para pertencer a Ti somente, para obedecer a Ti somente. Faz isso nesta igreja, ó Deus. Faz isso em nós, Senhor, te peço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos...